Olá, planeta dos coquedamas e das orquídeas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo é sobre fazer coquedamas de orquídeas Phalaenopsis. Vocês vão ver que o processo é super simples, é um ótimo modo de cultivo de Phalaens no coquedama e eu vou mostrar os resultados dos que a gente tem aqui no orquidário para vocês. A gente retira com cuidado essa planta, aperta bem o vasinho. As Phalaens normalmente são fáceis de retirar. Limpamos todo o substrato antigo. Raízes limpas já. Tem bastante raiz saudável nessa orquídea. Então a gente retira o mínimo de raízes, ó, somente essas raizinhas que já estão sem o velame. Então você retira o mínimo de raízes dessa planta, né? Faz uma limpezinha de leve nas raízes. Nada de cortar raízes saudáveis. Esteriliza o material onde você vai, antes de fazer o corte, você tem que esterilizar o material que você vai utilizar. Então a gente retira pouca coisa de raízes. Joga uma canelinha aqui para cauterizar e está limpa já. As hastes florais eu gosto de cortar. Essa haste da Phalaen ainda está verde, né? Então a gente não costuma cortar as hastes das Phalaenopsis quando estão verdes, só quando seca, que nem essa outra haste dela já secou, então eu posso cortar sem problemas. E essa haste que está verde, eu costumo cortar porque, como eu vou fazer um plantio novo, eu quero que ela se preocupe em soltar enraizamento. Eu fiz o corte, vou selar esse corte da haste com extrato de própolis, tá? Extrato de própolis a gente coloca ali onde foi feito o corte, a outra não precisa porque já estava seca. E agora a gente vai fazer o coquedama. O processo é bem simples para fazer o coquedama. Barbante, eu uso barbante número 8. A gente corta um excesso aqui desse barbante, reserva, corto mais um pedacinho. Eu já vou explicar o porquê. E eu utilizo o musgo Sphagnum. Musgo Sphagnum hidratado, não encharcado, ele está levemente úmido. A gente faz uma camada de musgo Sphagnum embaixo. O barbante está embaixo dessa cama de Sphagnum. Substrato que eu utilizo é a casca de arroz carbonizada. Casca de arroz carbonizada, tem um pouquinho de musgo picadinho e casca de pinos pequena, tá? Pode utilizar outros substratos. O que você tem que ter em mente é que o substrato dentro do coquedama tem que ser poroso, tá? Eu não aconselho fazer coquedamas de Phalaen somente no musgo Sphagnum, mas pode ser feito. Daí você tem que controlar um pouco a rega, tá? Então a gente utiliza esse substrato. Colocamos a orquídea sobre o substrato. Pega uns palitinhos só para segurar essa planta até eu amarrar este coquedama. Aquele barbante que eu reservei anteriormente, eu uso só para amarrar aqui esses palitinhos para segurar a planta na hora que eu for manusear o coquedama, para a orquídea não tombar. E eu vou completar aqui com o substrato, o mesmo substrato, tá? Completei com o substrato, eu vou levantar essa camada de musgo Sphagnum. Lembra que eu reservei aquele barbante no começo, né? Então esse barbante eu vou amarrar esse Sphagnum que eu levantei para ele não cair quando eu for amarrar esse coquedama. Então a gente amarra aqui na lateral.
Eu vou entrar com adubação organomineral. É adubação, é a pasta do adubo misturado com água, ele vai criar uma pasta homogênea e eu coloco próximo às raízes aqui. Então vai ficar já um coquedama adubado. A cada 2 meses eu entro com adubação novamente e posso fazer adubação foliar também. Adubação foliar com o mesmo adubo, é 1 colher de sopa para 1 litro de água, deixa descansar 24 horas e você passa na planta com o esborrifador. E eu vou completar com esse musgo esfagno essa parte de cima do coquedama. Lembrando, sempre deixar todo o caule, né, o rizoma dessa planta para fora do substrato, nunca deixar enterrado esta parte da planta, tá? Somente as raízes que vão ficar para baixo do coquedama, dentro do substrato. Então a gente completa aqui com o musgo esfagno e começa a amarrar esse coquedama. O substrato dentro está poroso, ele vai criar somente essa camada de musgo sobre o substrato, onde vai manter a umidade e as raízes vão se esticando procurando essa umidade. E aqui a gente começa a amarrar, pega a ponta que eu reservei embaixo, amarro na outra lateral do barbante. E começa a costurar desse coquedama. Você tem que ir modelando ele conforme você for amarrando, para ficar no formato de bola, né? E a gente começa a amarrar. E você vai completando com o musguinho onde fica os buracos, que é normal acontecer. E a amarração você vai fazendo da forma que você achar melhor. Com o tempo você vai pegando prática e já não dá tanto trabalho. No comecinho, os primeiros coquedamas dá um pouquinho de trabalho, mas com o tempo você pega a prática e faz rapidinho. Aqui você vai amarrando este coquedama. Você vai deixar a planta fixa dentro dessa bola de musgo, né, com o substrato. E aí está pronto o coquedama. A gente corta o excesso. A gente vai amarrar na parte de baixo do coquedama. Passa em um dos barbantes antigos que você passou, passa em outra parte de cima, puxa, pega a ponta novamente e passa na parte anterior. Depois é só cruzar e você vai fazer um nozinho aqui para segurar esta amarração. Esse excesso eu coloco todo dentro do coquedama. Se acontecer de repente soltar o nozinho, eu tenho fio ainda para poder amarrar. Eu retiro toda a rebarba, o excesso de musgo que ficou no coquedama. Vou retirando com cuidado para não cortar o barbante. Se acontecer de cortar o barbante, você vai ter que refazer novamente esse coquedama. Prontinho, já tirei as rebarbas, o coquedama está pronto, está adubado. Agora retira esses palitos que eu coloquei só para segurar a planta para poder fazer o coquedama. E vocês veem que a planta está bem fixa, ó. Está bem fixa nesse plantio, ó. Estou mexendo aqui, vocês podem ver que ela está bem fixa. Ela vai começar a soltar enraizamento aqui. Todas essas raízes antigas começam a bifurcar e você vai mantendo a umidade que essa planta gosta. Agora a gente vai colocar o pendurador neste coquedama. Eu utilizo um arame galvanizado emborrachado, né, de PVC, ele é emplastificado, tá? Eu gosto de cultivar as falens no coquedama sempre viradas, com essa parte de cima, a folha e o rizoma
sempre virado, caído, para não ficar excesso de água parado. Se ficar muito tempo, se eu, por exemplo, cultivar essa orquídea desta forma, ficar muito tempo água parada nesse copinho que ele forma, pode acontecer de apodrecer esse caule da planta. A gente vai pegar o arame, você só passa de um lado ao outro do coquedama. Aqui, ó. Faz uma volta e coloca dentro do coquedama novamente. Aqui eu vou fazer um gancho na parte de cima desse arame para poder pendurar, ó. E só viro esse arame e cultivo ela desta forma no seu orquidário, tá? Então aqui eu posso molhar à vontade. Eu molho com mangueira normal, como eu fosse molhar uma orquídea no cachepô, no vaso plástico, na madeira. Eu molho da mesma forma. Quando chega a água da mangueira aqui, eu deixo um tempo mais para umedecer. Se eu não posso cultivar aonde eu cultivo, eu não posso jogar água com mangueira, eu encho o recipiente, por exemplo, uma bacia, coloco o coquedama dentro, completo com água menos da metade e deixo o musgo funcionar como uma esponja. Ele vai sugar a água e vai umedecer, retiro e só vou molhar novamente quando sentir que está começando a secar o coquedama, tá bom? Agora eu vou mostrar os resultados dos coquedamas de orquídeas Phalaenopsis que a gente tem aqui no orquidário. Então bora lá para alguns resultados dos coquedamas de Phalaen. Então é esse resultado que vocês terão fazendo da forma correta, molhando da forma correta. Essa daqui faz um pouco mais de 2 meses que foram feitos os coquedamas. Vocês podem notar que as raízes começam a sair para fora do coquedama. Com o tempo ela vai abraçando esse coquedama e virando uma bola de raiz. Então tá aí um resultado. Essa daqui foi feita não fazem... deixa eu ver... não vai fazer nem 30 dias que foi feito esse coquedama. Então aqui, ó, a raiz já começou a soltar a sua coifa. Aqui também, ó, começando a soltar enraizamento. Plantio recente, também todas cultivadas daquela forma que eu falei. E com o tempo começa a soltar um lindo enraizamento. Sempre mantenha o coquedama úmido, não deixe encharcado. Essa daqui também, ó, mais um resultado. Olha que lindo de enraizamento que está este coquedama de Phalaen. Essa daqui já começou a soltar enraizamento na parte de trás também, ó, a raiz começando a abraçar o coquedama. Então tá aí. Um belo cultivo para quem gosta das lindas Phalaenopsis para cultivar no coquedama. Fica super natural, fica lindo para cultivar. E vocês cultivando da forma correta está um belo resultado. Claro, a gente utiliza adubação organomineral também foliar, a água adubada do adubo organomineral aqui do Planeta, que tem um resultado excelente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda o vídeo a crescer compartilhando e deixa seu like. Um forte abraço e beijos, Brasil!